A Newman veio ao almoço de debate do International Club of Portugal, onde o professor António Mendonça, bastonário da Ordem dos Economistas e presidente da CNOB, interviu sobre o tema Portugal e os desafios do presente, o papel dos economistas. Portugal está atualmente a viver uma crise política. Como é que esta crise política pode afetar a economia do nosso país? Bom, esperemos que não afete muito, não é? Felizmente que a economia portuguesa e a economia geral anda pelos seus próprios pés, independentemente daquilo que sejam as crises políticas que possam existir. Agora, que pode ter consequências sérias, pode ter, não é? Pode ter consequências em termos da confiança dos agentes económicos, sejam eles quais foram, enfim, das empresas, das famílias, do próprio aparelho de Estado que fica impossibilitado de tomar as decisões que devia tomar no atual contexto, mas também do ponto de vista do relacionamento externo, da credibilidade e do relacionamento externo, particularmente com as instituições europeias, pode haver aqui alguns impactos de natureza negativa, não é? Designadamente em termos de adiamento, sobretudo das decisões que têm que ser tomadas. Eu espero, enfim, que haja possibilidade, cá está, que haja também o bom senso dos diferentes agentes de atuarem no sentido de minimizar esses impactos. Eu espero que isso possa acontecer, mas, enfim, que vai ter consequências, vai, não é? Portanto, podem ser maiores, podem ser menores, dependendo da capacidade que os agentes tiverem de ultrapassarem e, digamos, de ultrapassarem discussões estéreis para se concentrarem naquilo que há a fazer. O Nobel da Economia descreveu a economia portuguesa como um milagre económico. Como é que descreve esta descrição? Eu julgo que, em primeiro lugar, o Paul Krugman quis ser simpático, não é? Está de visita, vai fazer uma intervenção e ele quer ser insimpático, mas é óbvio que ele olhou para aquilo que tem sido a performance mais imediata da economia portuguesa e, sem dúvida, que temos tido um bom desempenho a vários níveis. O desempenho económico, pelo menos nos 2 últimos anos, tivemos um crescimento que é um crescimento significativo, superior até à média europeia. E, portanto, isso é positivo. Por outro lado, também tivemos uma performance importante no de respeito aos chamados equilíbrios fundamentais internos e externos, não é? Portanto, com efeitos positivos em termos de emprego, em termos das contas externas, mas sobretudo também em termos das finanças públicas, e isso são fatores que dão credibilidade externa ao país, não é? São importantes e, portanto, desse ponto de vista, nós devemos olhar com positivo tudo aquilo que foi alcançado nessa matéria. Mas, como eu disse há pouco, enfim, é importante olhar não apenas para aquilo que está a acontecer no imediato e que é positivo e que deve ser realçado, mas também olhar para os aspectos de natureza estrutural. E, portanto, a minha intervenção hoje aqui também foi no sentido de alertar para a necessidade de produzir um conjunto de reformas importantes, particularmente no domínio da administração pública, mas também eu falei aqui da necessidade de haver uma preocupação com a introdução de um pacto de regime entre os agentes políticos que introduz a estabilidade no plano político e do relacionamento institucional, acho que isso é importante, e por outro lado também haver uma convergência entre os agentes políticos, os agentes económicos, os agentes sociais, no sentido de recuperar uma perspectiva de crescimento de longo prazo para a economia portuguesa. Quando nós olhamos, não nos situamos apenas no imediato, mas olhamos em termos históricos, há de facto uma perda de dinamismo importante da economia portuguesa que importa ultrapassar. E para isso é importante haver não apenas estabilidade política, mas também haver convergência entre os diferentes atores, como eu disse, políticos, económicos, sociais, no sentido de lançar as bases para uma sustentabilidade do crescimento.